boa noite. Tudo bem? Que bom que você está aqui Prazer é meu. conosco. Prazer em recebê-la. Eu queria saber um pouquinho de vocês, como que surgiu a empresa? Como surgiu a junção para vocês se juntarem, se unirem, pelo menos as duas, que eu sei que foram sócias há mais tempo, né? E depois a entrada da Vanilda. Só para quem está aqui, muitos são seus amigos, são os nossos amigos, mas muitos não conhecem vocês. E eu acredito que tenham muitos síndicos no início de suas profissões, né, que têm essa curiosidade em saber como síndicos tops, como vocês, Bom, chegaram falo eu onde ou fala estão. você, Dri? Não, a Cá adora contar essa história. Conta. Nós duas já éramos síndicas, né, profissionais há um tempo. E aí a Dri e eu tivemos a infeliz notícia de uma administradora de condomínios que trabalhávamos, inclusive, de que a gente não ia poder mais emitir notas, porque a gente era MEI. Então precisava, por conta do REINF, ser simples, né, LTDA. Era amiga. A gente falou, bom, vamos juntar, né, o seu montinho com o meu montinho, e a gente faz a empresa simples, entra aí no REINF e já faz essa parceria e já trabalha junto, porque a gente já tinha parceria, já trocava figurinha há bastante tempo. Falei, então vamos. Então, encerramos as nossas empresas, né, de sindicatura e montamos juntas a Admix, com o CNPJ novo, inclusive. E aí, depois desse tempo aí que a gente está no mercado, veio a queridíssima Vanilda compor o nosso trio, porque um é bom, dois é ótimo, mas três é melhor ainda, né? Então, Exatamente. Opa, eu fiquei muito feliz, que bacana. Quer dizer que vocês já estão na estrada há muito tempo, né? A gente fala que nós da ZDL, a gente fica muito honrado em trabalhar com síndicos tão profissionais como vocês e tantos outros que agora já são parceiros, clientes, né? São realmente uma inspiração pra gente. mas Muita a gente coisa a gente aprende também muito aprende com vocês, também. viu? Do dia a dia. É uma troca, né? Sempre. E vocês não sabem quantas perguntas Olha, a gente recebeu para fazer para vocês. Eu tenho perguntas para vocês caderninho também. Essa live vai ser dupla, então. Opa, que legal. Então, depois, quando tiver uns 20 minutinhos aí, nós vamos chamar o Clodoaldo para a live, tá bom? E por enquanto nós vamos levando aqui. Eu tive que, infelizmente, né, até avisando quem está assistindo, escolher 8 perguntas, porque a gente não quer muito ultrapassar uma hora de live, porque fica um pouco cansativo, né? Então, vamos tentar responder pelo menos essas 8 que a gente achou bem interessante. Vamos lá. Para vocês responderem. Manda bala. Mas vamos lá. Posso começar? Cá e Adri, vamos lá. A gente sabe, quando a gente fala de implantação de condomínio, a gente está começando um condomínio do zero, né? Então, é trabalho pra caramba, né? Um dos assuntos que a gente percebeu, porque a pergunta, de vários modos que foram feitas, elas queriam saber a mesma coisa. Como fazer uma previsão orçamentária, né? Mais ou menos aí, que seja, né, dentro do esperado, pelo que o condomínio chega lá cheio de expectativas, né? Ó, o condomínio vai ser entre 50 e 55 reais. Aí você fala, oi? Exatamente. Como assim? Né? Não vai passar de 300 reais. Muito. Não é isso? Então, eu queria saber de vocês, como que vocês, na implantação de condomínio, conseguem apurar, né, essa previsão orçamentária? O que vocês levam em conta? Se é o tanto a porcentagem que já está ocupada do condomínio? Como explica pra gente essa parte a gente mesmo faz do dia a dia? Primeiro uma prévia antes da Assembleia Geral de Instalação, que é a primeira assembleia do condomínio, com base nas áreas comuns e no nosso conhecimento. Então, por exemplo, eu sei que vai ter jardinagem. Quanto é o valor médio da jardinagem para um condomínio desse tamanho? Eu sei quantas unidades são, então quanto é o valor da água, da luz, do gás, se não for individualizado, para aquele condomínio. Então a gente vai colocando na previsão orçamentária. Normalmente quem faz isso é a administradora, mas a gente faz também, dá a revisada e muda muita coisa, porque a gente tem o conhecimento, né, do dia a dia dos condomínios.
E aí chega num valor padrão. Porém, em assembleia de instalação, a gente já fala que aquele valor é para os primeiros 6 meses, né? Porque a gente tem também na assembleia de instalação o fundo de implantação, porque a gente tem construtora que entrega com algumas coisas, com outras não. Então, por exemplo, itens de segurança, câmeras de segurança, biometria e tudo mais. Isso quase nenhuma construtora, incorporadora entrega. Então, a gente tem que fazer um fundo de implantação para as câmeras, principalmente. Uhum. Aí tem outras que não entregam com academia montada, outras que não entregam com áreas de lazer totais montadas. Então, você tem que comprar desde a grelha, bem normal, inclusive. Você tem que comprar desde a grelha da churrasqueira, que o cara só entrega a churrasqueira, até a espreguiçadeira da piscina. Porque na apresentação deles é lindo, né? E aí, quando chega na nossa vez, a gente tem que executar o que eles montaram lá. Sim. O que eles executaram e mostraram para vender. Muita. E dá muita confusão? Eles esperam uma coisa, né? Depois acaba sendo outra, porque no início tem muito gasto, né? Depois equilibra, mas no início é muita coisa que tem que comprar, que tem que implantar no condomínio. Teve uma vez, eu lembro que eu atendi um síndico e ele costumava fazer nas implantações dele uma pré-assembleia antes da instalação, para conversar com alguns... Vocês acham que isso é viável, você levar algumas informações antes da assembleia para discutir? Olha, ou isso geraria ainda mais... Viável é. Mais mas a maioria das pessoas que estão mudando para um condomínio são os novos condôminos, que a gente chama. Então, é quem está casando, quem veio de casa, quem não conhece uma instalação de condomínio. Então, a gente mandar informações que eles não vão entender é a mesma coisa que eu mandar, sei lá, um livro em inglês para quem não fala inglês. E vai gerar mais dúvidas ainda. Então, como é que eu faço nas nossas implantações? Eu abro a previsão orçamentária. Então, eu explico como é que a gente chegou naquele valor. Então, minhas implantações demoram? Sim, eu faço um show mesmo, então demora essas suas 2 horas para eu explicar, é tanto para terceirizada, é tanto para limpeza de portaria, é tanto para manutenção disso, é tanto para manutenção daquilo, o consumo é isso. Eu vou explicando item a item para que eu vá tirando as dúvidas das pessoas de como é que você chegou neste valor, Karina. Entendeu? Então eu vou explicando, até porque implantação a gente tem que pôr uma gordura, porque tem muita gente que fica inadimplente, tem muito distrato de condomínio, então depois entra a brincadeira de quem era o condomínio em atraso, tem muita coisa que a gente tem que pensar, porque eu não posso pôr redondo, né? Olha, vai ter de despesa 50, então vamos pedir 50. Porque eu sempre vou ter uma porcentagem de inadimplência que eu tenho que ter na gordura. Sempre, pelo menos, assim, de implantação, a gente põe umas 5 unidades. Entendo. Realmente deve ser bem trabalhoso. Eu nunca passei por uma implantação, mas deve ser bem trabalhoso. E foi bom você mencionar isso sobre condomínio, a taxa, né, a cota condominial, Cá. E em que momento que o condômino ele está obrigado a pagar essa taxa? Então, aí a gente vai chegar naquele problema que todo mundo tem, né? Você assinou o contrato. No contrato está escrito que você, a partir daquela assinatura, você pode não ter dado R$1 ali. Você assinou um papel. Você passa a pagar o condomínio. Porém, por lei, jurisprudência, né? Vocês sabem melhor que eu, a gente tem que pagar o condomínio a partir do momento que a gente toma posse da unidade. Ou seja, a partir do momento que você recebe as chaves. Neste momento de pandemia, nós temos construtoras fazendo assembleia geral de instalação virtual, ok, normal, e mandando chaves pelo correio. Sim. Pelo correio. Vistoria. Pelo correio? Não tem. Não, não estão. Então, assim, Então, assim, tô pasma mesmo. Algumas pessoas adoram, porque, né, no meio de pandemia tem que agendar e não sei o quê, e pelo correio já chega a chave. Então, a construtora manda a chave e manda um comunicado para nós, como síndicas: olha, entreguei a chave para a unidade tal, tá? Então, qualquer hora vai chegar aí o fulano de tal, porque vai tomar posse do apartamento. Só que nós temos um problema. Porque o fulano de tal recebe a chave hoje.
Só que ele só vai no condomínio daqui 1 mês. Ele acha que ele só tem que pagar o condomínio daqui 1 mês. Só que a chave foi entregue para ele 1 mês antes. Então tem esse... Já aconteceu isso com a gente. E aconteceu isso com vocês? Fácil não foi fácil de explicar isso para ele? Explica. Ele tem que entender, não adianta. A gente explica. Tem muito o que fazer. Mas o maior problema mesmo é com relação à posse. A vistoria faz parte, todo mundo tem que fazer, mas não é área comum. Então, esse ensinamento, essa lição, a gente tem que aprender, né? Vem de casa. O cara tem que saber disso antes de pegar a chave. Então, receber pelo correio não é uma boa. Mas tem gente que gosta. Então... É aquilo que a gente falou no começo, né? Que a grande maioria quer logo entrar no imóvel, quer receber a chave, mas não está preocupado com essas minúcias, né? Que para eles são minúcias, né? Esses detalhes. Então eu tô com a chave, mas eu não tô lá dentro, eu não preciso pagar, né? É o que geralmente o que passa naqueles que não conhecem, mas né? É mais ou menos assim, como é que eu aceito uma área comum sem a vistoria da área comum? Enfim. Se eles me mandarem a chave do portão do prédio, ok? Tá lindo? Sim. Não é assim, né? Tem os vícios, tem os erros, tem as caídas d'água. Então, é um monte de coisa que a gente tem que ir observando e aprendendo. E todo mundo aprende, né? De um jeito ou bom ou ruim. Sim. Até a gente recebeu uma das questões, foi quais as maiores dificuldades que os síndicos de implantação estão tendo na pandemia. Eu acho que essa é uma delas, né? Eu acho que a minha maior dificuldade é a educação. As pessoas perderam a educação. Sabe aquela educação que vem de berço, que você tem no momento normal? O bom senso, a ética, a índole? Eu acho que as pessoas perderam a educação. Então elas não sabem como se referir a uma pessoa para pedir uma coisa simples. O por favor, muito obrigado, desculpa, bom dia, boa tarde, boa noite. Que é padrão, né? Não importa a sua classe social, é educação. Eu acho que isso as pessoas perderam. Isso que E independe da pandemia, né? Porque isso as pessoas andam perdendo independente da pandemia, eu acho né, que Karina? A pandemia agravou demais. Demais. Você acha que agravou? Demais mesmo. Não, eu até quis dizer, né? Mesmo nos condomínios de implantação, que as pessoas estão ansiosas mudar, e elas agora se mudam e ficam lá dentro, né? Então elas querem tudo para ontem, né? Eu acredito que isso deve ter acelerado um pouco a demanda, né, lá dentro, e elas acabam ficando um pouco mal educadas, como disse a Karina, né? Acabaram perdendo e querem que aconteça tudo do dia para a noite, né? E não condomínio de implantação, não dá para ser tudo, assim, né? Eles querem fazer a obra porque você acaba de entrar, você quer fazer a obra na sua unidade, não tem como acompanhar, não tem como entrar o prestador de serviço. A coisa está piorando cada vez mais, eles querem usar a área comum, não tem como também. Então, tudo implica nessa hora. Então, eles ficam furiosos, acham que a culpa é do síndico e vem para cima da gente valendo, né, Cá? Opa! Vem para cima da gente valendo. Bem complicado. Tem as dobras. É que tem as obras das unidades também, tem. Né? Isso, na obra da unidade, né? Tem o resto que sobrou, que a construtora ainda tem que terminar, muitas vezes, na maioria das vezes, e as obras dentro. E tem o cara que não mora, né? ainda, que comprou para investir, mas chega a taxa condominial com rateio de água, ele fala que ele não vai pagar. Tem o cara que mora na unidade do primeiro, térreo, garden, que seja, e ele fala, eu não uso elevador, eu também não vou pagar. E aí você tem que explicar para a querida ilustre pessoa, o condômino, que tem uma regra, né? Que chama Convenção do Condomínio. E nessa Convenção do Condomínio tá tudo explicado. Aí você tem que explicar de novo, com calma. Tem o regulamento interno, que é um passo à frente, que se faz quando não está dentro da convenção. Então, assim, são várias regrinhas, que é o que eu falo, as pessoas que vão morar em condomínio de implantação, em sua grande maioria, são os novos casais, são as pessoas solteiras, né, que moravam com os pais e que agora vão morar sozinhas, são as pessoas ou se divorciaram e vão morar sozinhas,
ou ficaram viúvas e vão morar sozinha, ou são muito idosas e passaram de casas para condomínios. O Cá, Pode chamar. Olha a minha intimidade já na live. Cá, foi bom você falar também do regimento interno, né? Porque o regimento interno, diferente, né, da convenção, ele rege o dia a dia condominial. Só que implantação você ainda não tem um dia a dia, né? O que você e a Adri sugerem, em que momento elaborar esse regimento interno e de que forma vocês se apoiam num jurídico, vocês acham isso fundamental e em que momento que vocês gostam também de fazer? Porque às vezes a construtora ela entrega a convenção, né, a implantação já com a convenção e às vezes tem um esboço de um regimento interno só para não ficar sem nada, né? Ou às vezes nem tem, né? Mas quando que vocês vão fazer esse aprimoramento? De onde entra o jurídico aí que você acha importante? Normalmente, porque assim, normalmente vocês, a administradora, né, juntamente com o jurídico e o síndico, elaboram o regulamento interno. O regulamento interno, ele é assim, na minha opinião, para ontem. Então, quando a gente assume um condomínio, a gente já vai pensando no regulamento interno. Porque as pessoas estão lá. Então, tudo que acontece dentro do condomínio, a gente tem que advertir, tem que multar, e você tem que ter uma regra de convivência entre todos. Então, o regulamento, para mim, para nós, é extremamente importante. Então, a gente se reúne, elabora o regulamento interno, né? E, principalmente, manda para o jurídico, porque o jurídico, nesse ponto, é extremamente importante, né? Tem várias coisas dentro do regulamento para a gente poder notificar, para poder multar depois, que com certeza o jurídico tem que dar aquela analisada básica, né? Aí nós, né, tem que passar pelo crivo. Aí nós mandamos para todos os condôminos, um prazo, a gente dá um prazo legal para eles, pelo menos 10 dias, para todo mundo ler, se alguém tem alguma sugestão, tudo, e depois nós marcamos a assembleia para poder deliberar. Mas é bem no início. Acho que essa parte do envio para eles analisarem, eu acho que é um pouco tenso, não é? Porque todo mundo quer dar um pitaco, né? Principalmente os novos condôminos. Antecedência, né? A gente já tem que mandar, porque os e-mails bombam nesse momento, né, Cá? Eu acho que assim, vamos pensar, a Assembleia de Instalação foi hoje. Daqui 20, no máximo 30 dias, você já tem que chamar uma outra Assembleia para falar do envidraçamento da varanda, da cortina, que não pode mudar a cor da parede da varanda, e o regulamento interno. Então, é a regra da piscina, da academia, do salão de festa, da brinquedoteca, da churrasqueira, enfim, de todos os espaços de lazer. E até os que não têm espaço de lazer, porque hoje em dia a gente tem alguns flats, né, algumas coisas, alguns lofts e tal, que não tem espaços de lazer. Você tem no máximo uma lavanderia comunitária, coletiva e tal, que também precisa de regra, né? Querendo ou não, as pessoas falam, não, mas aqui só mora adulto, tem que ter bom senso. Eu costumo dizer que se bom senso vendesse em pílula, eu comprava o estoque inteiro e jogava na caixa d'água. Entendeu? Pra ver se já, o cara tá tomando banho, ele tá tomando água, tomava um banho vai, de bom senso, entendeu? Né? Digerindo bom senso. Porque bom senso não existe. Porque as pessoas têm culturas diferentes, têm formas de vida diferentes. Então imagina um casamento. 2 pessoas vêm, cada um com a sua cultura, e tem que se adaptar. Agora imagina um prédio, por exemplo, 140, 160, 170 unidades, de 170 moradores que já tem esse conflito interno, se são casados, para equalizarem essa questão com outras 170 pessoas. Não vai dar certo nunca. Nunca, nunca, nunca. Nossa, esquece. Então tem que ter regra. Entendeu? E a regra não é questão de você quer regra para multar, fazer uma indústria de multa. Não, não é isso. É a regra para a gente poder advertir quanto ao bom senso coletivo. Então, assim, qual que é o que a gente faz de praxe? A gente notifica, ou seja, liga, interfona, fala com a pessoa, manda um WhatsApp, fulano, sabe o que é? Não pode descer o lixo pelo elevador social. Né?
para você que mora em prédio é básico. Pô, não pode descer o lixo pro elevador social. Mas pro cara que nunca desceu o seu próprio lixo, ele nem sabe por onde ele tem que descer o lixo. Nem onde ele tem que colocar o lixo. Não, mas eu acho que 50%, pelo menos aqui em São Paulo, muitos migraram, né, de casas, de sobrados para prédios, né, e ficam completamente perdidos. Eu tenho várias amigas que migraram e falam, meu, se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado na minha casinha, porque muitos não se acostumam até com essas regras. Não, o mais legal é que a gente são regras de sair convivência. Da minha casa. Eu odeio morar em condomínio. Exatamente. A gente ouve muito isso. Ouço, assim, no mínimo umas 3 vezes por semana. E aí eu falo, pois é, mas você escolheu morar em condomínio, então vamos nos adaptar, vamos fazer o melhor, e piriri, pororó. E a gente vai tentando, né? É o que a gente faz de mais latente nos condomínios, é mediar os conflitos internos e externos das pessoas. Sim. E agora, nessa fase da pandemia, então... E implantação dobrou, tem ansiedade, né? E Exato, a ansiedade, a expectativa, né? Tudo aquilo que a gente falou. Só que é a expectativa, a ansiedade versus a realidade, né? Porque a realidade do condomínio de implantação é completamente diferente que aquele do sonho, que você vai olhar lá quando você vai visitar, né? No plantão, né? Até chegar naquilo, ainda tem um caminho. Dependendo da construção criado, né? Fala aí, Dê, que eu falo demais. Não, imagina, ainda tem as pessoas que chegam, porque no meu condomínio, onde eu morava, era assim. Então, acho que também tem que ser igual. Não, mas não é assim, porque eu já conheço, eu já morei em condomínio que funciona dessa forma, e aí vocês estão colocando uma regra que não funciona. Então, a gente também, né, tem os debates, pessoas que acham que sabem, e é terrível. Tudo acontece em condomínio. Eles não entendem que cada condomínio tem a sua lei própria. Claro, regida pelas leis maiores, né? Nós sabemos, mas que cada um tem a sua própria lei, né? Então, os horários vão ser diferentes, né? O modo, a forma de contratação. Se você pensa assim, poxa, a logística, saí de um condomínio, né? Morava com os meus pais, eram, sei lá, 12, 54 unidades, não tinha tanta área de lazer, não tinha isso, não tinha aquilo. Mas funcionava daquele jeito. Aí você vai para um prédio grande, 80, 100, 120, 170 unidades. Bom, no meu outro condomínio, dava certo. Aí você fala, então, lá dava porque eram 54 pessoas. Aqui não dá porque são 170 pessoas, é só 3 vezes mais. Entendeu? Não, mas eu vou te ensinar, já que você não sabe. Essa é a frase que a gente ouve assim sempre. E aí você ouve muito, muito. É mesmo. É que eu imagino os médicos, tá? Eu me coloco numa posição de médico, que chega no consultório e alguém fala assim, doutor, eu tô com uma dorzinha de barriga, mas eu sei que é isso, isso, isso. O médico deve olhar para ele e falar assim, então, se você já sabe, por que você tá aqui, né? Fazendo o quê? Como a Jailma acabou de falar aqui, né? As pessoas adoram dar palestrinha. E é assim mesmo. O Aldo tá falando aqui. Muito! Mas isso acontece muito com a gente também, né? Eu não pego essas coisas loucas, só para deixar registrado, tá? Essas coisas... Gente, eu não tô conseguindo ver as pessoas escrevendo. Que estranho. Mas que bom que vocês estão lendo. Mas pra mim não tá valendo. Mas que bom que vocês estão recebendo. A gente tem que ir pra camisa de força. O Aldo pega uns prédios que eu falo, ele é minha inspiração. Mas ele é minha inspiração até o nível normal, entendeu? Então até 300, 350 unidades pra mim é um nível normal. Eu consigo administrar, viver. Mais do que isso, eu acho que o meu Rivotril, que já é vencido porque eu sou síndica, não vai dar certo. Entendeu? Não, ele já é vencido, gata. Vai ter que triplicar a dose, né, Karina? Já venceu, eu sou síndica. Ele já é vencido. Eu sou uma pessoa mais calma e já tô indo pra essa linha, hein? Pelo amor de Deus. A Karina é ligada no 220, eu sou mais... Olha, Adriana, eu ia falar isso. Eu ainda não conheço a Adriana pessoalmente, né? Nós estamos devendo um café uma para outra. Assim que passar toda essa fase emergencial, a gente combina.
Mas a Adriana, ela me parece ser uma pessoa assim, um pouco mais calma, até, né? E já tá indo pra salinha, então ela é o o negócio equilíbrio da deve ser complicado. balança. Você não entendeu? Não dá. Comigo É pra fazer o contraponto com você, né, Karina? Não dá, a gente e com a Vanilda, exatamente. Eu não durmo, né? Você sabe. Você recebe meus e-mails 3, 4, 5 da manhã, eu não durmo. Eu já sei. Mas é bom, porque quando eu saio do meu treininho de manhã, eu já olho os e-mails, assim, às vezes eu ligo lá umas 8 e pouco, e já tem trabalho. Oba, a Karina trabalhou de madrugada. Sabe? Eu adoro, amo de paixão o que eu faço. Faço com prazer mesmo. Tem vontade de matar algumas pessoas durante o dia? Tenho, não vou mentir. Não mato porque não virou meu hobby ainda. Mas eu sei que eu tenho paz para responder, porque meu celular, é que eu não estou usando ele aí agora. Mas o meu celular, eu recebo por baixo, por dia de ligação, umas 200. WhatsApp, uns 1.200, 1.300. E-mails, dia. E-mail, por dia. Mais ou menos uns 150, 200 e-mails por dia. Então, assim, não dá para acompanhar se eu não trabalhar direito. E eu não deixo de atender ninguém. Errado ou certo é meu jeito de trabalhar. Então eu falo com todo mundo, eu dou atenção para todo mundo, respondo os meus colegas, a Ana está até falando aqui, a Karina atende até síndicos na hora. Eu respondo todo mundo que eu posso. Então o meu WhatsApp é 24 horas, meus funcionários de todas as minhas portarias, todos os meus funcionários de limpeza, maloteria, enfim, todo mundo eu respondo, fornecedor, porque eu acho que eu trato os outros como eu gostaria de ser tratada. Então, se eu mando uma mensagem para o João tem que me responder. Sim. Não importa no período dele, no prazo dele. O meu prazo é minha meta pessoal. Então, eu respondo todo mundo em até 2 horas por WhatsApp. Então, é meu prazo, é minha meta. Mas eu quero que as pessoas me respondam, entendeu? E eu faço isso com as pessoas, sabe? Eu não gosto de não atender as pessoas. Faz parte, né? Não sei. A Lê respondendo até os terceirizados. Até os terceirizados. Por isso que vocês... Também. Até o jurídico. Também. Também, né? O Adri, Adri, barato, porque assim, fala, Adri, fala, pode falar. Madrugada, e eu já durmo mais cedo e acordo com as galinhas. Então, comigo começa às 6 horas da manhã o negócio. É quando ela vai dormir 3 horas, às vezes 4. Às vezes ela na hora que eu acordo, eu falo, não, faz 2 horas que ela foi dormir. E eu já funciono muito cedo, então é um barato, porque também se tem alguma coisa no meio do caminho aí, a gente já manda pau nas coisas que precisam, né? Por isso que é legal, porque a gente acaba se juntando, e agora com a Vanilda também a coisa ficou muito melhor nessa questão. Tá. Vocês acabam se somando, né? Cada uma tem um jeito, uma mais acelerada, outra mais calma, outra tem um ritmo de trabalho. Desde que haja respeito, né? Isso tudo tem tudo para ser cada vez mais sucesso, como vocês já são, né? Então, super respeitadas, super admiradas, e são mesmo, né? Então, isso a gente não tem que... Tem que falar, né? Não é puxar saquismo, primeiro, porque os meus e-mails chegam primeiro na caixa postal de todo mundo, entendeu? Cara de pau. É verdade. Por isso que eu falei, a hora que eu ligo o computador, os seus estão lá já. Então não tem como. Já começa a fila o dia primeiro, entendeu? Primeiro Ana da fila. Ela pega a fila. Ai, meninas, em relação ainda aos nossos condomínios de implantação, eu acredito que aqueles que têm sacado tudo, a primeira coisa que eles querem fazer é envidraçamento, né? Depois que isso acontece, que vocês chegam num denominador comum, decidem, assembleia, do jeito que vai ser, tal, eles querem fazer algumas loucuras, como tirar a parede, tirar a janela, fazer... Como que é essa loucura? Eu fico imaginando como é que vocês lidam com isso, colocam o jurídico no meio, como que vocês conseguem... Porque às vezes vocês vão ver a pessoa já está com o prestador lá dentro, né? Fazendo. Ela manda o projeto de XPTO.
Aí você faz a vistoria na unidade, e aí ela fez o XPTO mais o Z, o A e o B. E o Z, o A e o B não pode. Por exemplo, vou dar um exemplo básico, tá? Varanda, gourmet ou não. Dentro você tem um quarto e a sala, né? O que se aprova normalmente na Assembleia de Envidraçamento da sim. mudança? A retirada do caixilho, a retirada daquele pedacinho de parede que fica em volta do caixilho, Tá. ok? Nivela a varanda, sim ou não. Ok. Como que nivela, né? Então, argila expandida para não dar sobrecarga, piriri, pororó. Você explica, põe em ata, pro abençoado do engenheiro, do arquiteto ou do próprio pedreiro saber como é que faz. A cor do vidro, né? A cor Porque do tem gente vidro. que mete outra cor. Que a cortina é rolon, porque tem gente que resolve por aquela cortina do modelo antigo de vool. Então você tem que explicar tudo. Aí, ok, é só isso, é só isso. Karina, eu posso mudar as paredes laterais? Vamos votar. Pode mudar a parede lateral da varanda, não que fique a frontal. A lateral, Karina, não indico. Certo, porque dá para ver lá de fora, né? Então, eu não indico. Mas a frontal dá para ver mais. Enfim, todo mundo quer pôr um armário, alguma coisa, então a gente vota. Agora, chega lá e o cara me tirou toda a parede e a janela também do quarto. Ele resolveu transformar um apartamento de X dormitórios num loft. Eu tenho. Aí já vem tinha a parte feito do jurídico. Por quê? Quando o cara faz um negócio desse, eu tenho que mandar uma notificação extrajudicial para a criatura voltar à parede e à janela do modelo como era, e eu preciso do jurídico para tanto. Quando a pessoa briga, não vou tirar, vou te processar e não sei o quê, é mais legal ainda. Porque aí o jurídico faz um trabalho mais bacana e tira das minhas costas, entendeu? Quando ela fala, estou te processando, eu falo, beleza, então a partir de agora, não é mais comigo essa conversa, é com o jurídico. Entendeu? É um a menos, é um problema a menos. Mas as pessoas acham que só porque elas vão falar que vão processar, a gente vai deixar de fazer o nosso trabalho. É que nem o livro de regras, né? O livro de regras é assim. Deixa eu ser a exceção à regra, só hoje, só eu, ninguém vai ficar sabendo. É deste tamanho. Então, só por um isso aqui de regra, né? vem desse tamanho. Então, assim, o Silvio está até falando que ele define até lâmpada. A gente define cor de lâmpada também, Silvio. E o Silvio não deixa. Nos prédios do Silvio, eu acho o máximo que ele consegue, porque eu não consegui isso ainda. É meta de vida, tá? Só para deixar registrado. Por quê? Que ele não deixa mudar nem o padrão do piso. Então, a pessoa. Ele consegue, ele consegue. Ele consegue então, isso? por exemplo, o cara, lógico, ele mantém os padrões definidos. Mas o cara aí quer, por exemplo, pôr um piso xadrez no piso, o Silvio consegue que não aprovem, ele precisa me ensinar isso. Igual o negócio da bolinha de golfe. Ele precisa me ensinar esse negócio da garagem da bolinha de golfe. Eu acho uma... Vamos ver se na nossa live com ele, aí você pergunta ao vivo. Silvio, aí, ó. Aí deixa para ver se ele explica. Mas... Aí o Aldo escreveu assim, ó, cuidado que tem a regra de compartilhamento. Tem a regra de compartilhamento. Porém, não quer dizer que o cara que está envidraçando a sacada, parte da sacada e para dentro vira a área dele. Ele tem alteração de fachada. A sacada não passa a ser a fachada. Por quê? Isso eu estudei. Exato. Inclusive com o Juan e o Clodal. Por quê? Porque uma hora ou outra o cara vai levantar a cortina, uma hora ou outra ele vai ter que lavar o vidro, então ele vai ter que abrir. Tem algumas coisas que vão ter que ser feitas. Aquela cortina não vai ficar fechada com aquele envidraçamento fechado ad eterno. Ele tem que limpar, entendeu? Então, não é fachada a partir do envidraçamento, né? Do guarda-corpo para fora. Não. Agora tem que pensar isso em todos. Compartimentação. Mussolete, não sei o que você quis dizer com isso.
Eu vejo, assim, até muitos casos, né, que entram lá no escritório, muitas vezes eu converso, né, com o Juan e com o Clodoaldo, para quem não sabe, são sócios, tá? Nossa, peraí, desculpa te interromper. E quando o condômino ele chega ao ponto... Faz uma live com o Buzzolete. Faço, ele aceita. Quero ver se ele responde aqui, se ele aceita. Fez esse pedido. Ó, tô pedindo de coração. Ele aceita. A Ilma também tá. Ó, Silvio. Olha. O Buzzolete é o cara. É o cara. Isso. Então, tá bom. Eu vou cobrá-lo amanhã já, para fazer o convite já pessoalmente. Pessoalmente Perfeito. Não, pelo menos virtualmente. Mas o que eu ia te falar, cara, que eu vejo assim, pelos casos que entram lá no escritório, quando o condômino ele já chega ao ponto de já ter feito toda a lambança dentro da unidade, mesmo que o síndico ele notifique, né, extrajudicialmente para ele voltar ao estado anterior, né, as coisas, ele acaba indo para frente para ver se ele peita uma ação judicial para ver se ele ganha. Então as ações de fazer ou de desfazer a coisa são muito constantes lá no escritório, viu? O Clodoaldo, o Juan, eles acabam fechando muitos contratos nesse sentido, porque quando chega nesse ponto que ele já fez a lambança, ele vai. A gente tem um prédio com isso. Chega lá no final e perde. A gente tem o Aquarela que tem um cara que resolveu construir um banheiro no caixão do prédio, tirou a ventilação do prédio inteiro. Então, assim, tivemos que entrar, foram até vocês que entraram com a gente, foi até pro Supremo e tal, porque o cara foi até o final, mesmo tendo perito, todo mundo falando que não, que ele estava errado, ele foi até lá em cima para cair, né? Mas caiu. Não chegou. As pessoas acham que se elas levarem mais à frente, um absurdo desse, elas vão ganhar. E, enfim, já a gente sabe, né? A gente fala, olha, não vai ganhar, tá errado por conta disso. Mas não vai. Mas elas peitam, elas infelizmente, ela já pensa, eu já paguei, já contratei, já fiz, agora eu vou ter que pagar de novo para desfazer, então mais uma ação judicial. Eu já ouvi isso da boca de um deles. Então, Cara, infelizmente, o mais legal é quando eu ouço, né? quando eles peitam, é porque você não sabe quem eu sou. Exato. Consigo. Olha, eu acabei de convidar aqui o Clodoaldo, ele deve entrar daqui a pouco, tá? Porque faltam 20 minutinhos para a gente tentar chamá-lo um pouquinho. E eu tenho aqui uma última pergunta, que tinham várias que eu escolhi. Olá, fiz gente, né? Boa noite. Oi, Clodoaldo. Tudo bom? Tudo bem? Gente, que prazer aqui. Eu estou só ouvindo aqui, vocês três aí, só conversando. Que prazer ter vocês aqui, viu? Pouco, né? Mulher fala, né? Que prazer, que legal. Fico muito contente. Eu estava vendo vocês aqui falarem. Primeiro, aqui também no escritório acontece a mesma coisa. Eu sou noturno, né? O Juan já é diurno. Então aqui também acontece exatamente a mesma coisa, tá? Que acontece com vocês aí. A gente tem que saber dosar essas coisas. Eu, durante a noite, também. A Amanda também recebe e-mail 2, 3, 4 da manhã. Ontem foi um dia. WhatsApp também. Tá um advogado bom, viu? WhatsApp às 2, 3 e 4 da manhã dá processo trabalhista, bicho. E o pior é que eu sou, né? Eu sei bem. Tá, vou te indicar um advogado bom. Porque o advogado desse escritório, inclusive, que falou para mim, Karina, manda para um grupo seu formado de você mesma para você não esquecer. E de manhã você manda para o seu zelador, senão isso vai te dar um processo trabalhista. Você conhece alguém desse jeito? Eu conheço alguém. Você ouviu falar no ditado Casa de Ferreiro, Espeto de Pau? É assim. Eita! Pois mas é duro me quando puxou a você orelha geral. É duro quando você lembra de uma coisa e você pega o celular e você quer mandar para o seu zelador e você sabe que você, no minuto seguinte, você vai esquecer. Então, aí você fica, mando, não mando, mando, não mando. Aí eu também tenho um lá que eu vou mandando no meu WhatsApp para mim para o dia seguinte cedo mandar. Porque, olha, eu também já mandei várias vezes. Para poder lembrar, né? Porque não adianta, você manda, meu Deus, ele faz desculpa horário, não era para ter mandado.
A gente podia esperar até amanhã, mas agora isso não é, meu. Não dá. Eu, para solucionar a questão, porque eu não me policio. Eu vou dar a dica do que eu fiz, tá? Eu fiz um grupo. Eu fiz um grupo com todos os funcionários. Todos. Do que você fez? Então, assim, o grupo do prédio tem o zelador, o da limpeza, o porteiro manhã, tarde e noite. Aí eu mando, senhor fulano, por favor, realizar isso no primeiro horário de amanhã. Porque se alguém reclamar comigo que eu estou fazendo, eu falo, não, eu mandei pro cara no grupo, no horário dele. No grupo eu tenho gente que trabalha de manhã, de tarde e de noite, entendeu? Poxa, olha, uma boa saída, hein? Tem um salvar lá que vamos lá. Meninas, eu queria aproveitar, né? Aquilo que eu falei, eu e o Clodoaldo, hoje a gente se debruçou, porque a gente recebeu um monte de perguntas, né, para fazer para vocês. Tem uma aqui que eu acho que é maravilhosa para vocês responderem, que eu tenho essa dúvida, assim, não na parte jurídica, na parte do dia a dia mesmo, tá? De saber, assim, exatamente de você. Olha, são tantas perguntas que eu fico até doida aqui. A parte da cobrança de inadimplentes, ainda mais em condomínio de implantação, que tem muita inadimplência, sim, devido, né? Eu não entrei ainda, eu estou com a chave, não vou pagar, e começa toda a lambança de novo dos condôminos não pagarem, né, as cotas condominiais. Qual o momento? Vocês acham que na Assembleia Geral de Instalação, né, que tem esse nome, ela não está aí na lei, mas ela é assim chamada, mas lá, vocês costumam já identificar como que vai ser essa cobrança da inadimplência, ou preferem chamar numa Assembleia extraordinária? Tem convenção que já vem isso determinado, então a gente tem que acatar o prazo que está na convenção. Quando a gente faz o regulamento interno, eu, pelo menos, tento colocar esse item no regulamento interno, na parte de cobrança de despesas e tudo mais. Então, a gente define um prazo, por quê? Implantação, no começo, muito mais difícil do que um prédio de 5, 10, 15 anos. Porque o cara está pagando o financiamento, as chaves, a obra, a mudança, não sei o quê. E a taxa de condomínio vai ficando. Então, para a implantação, eu coloco nos meus regulamentos internos, eu coloco o prazo de, no máximo, 2 meses. Então, atrasou um mês, ele vai ser notificado, ele vai ter uma cobrança extrajudicial, tudo bonitinho, mas no segundo mês já vai para o jurídico. Porque esse delay, né, do cara ir para o jurídico, receber, blá, 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 já vai estar me deixando onerado ali muito, mas muito mesmo. Então, a gente tem que fazer essa aí. Gente, só um minutinho. Isso que a Karina, e ela está dando aula de graça. Então, tem muita gente aí que precisa aproveitar. Tem que aproveitar. Por isso que eu falei, todo mundo tinha que pegar papel e caneta para anotar as outra dicas. Coisa que eu falo, o meu objetivo não é estar em todo lugar, né? Eu respondo as dúvidas de canais, de síndico e tudo mais. O que eu não sei, eu corro atrás para saber. E quando eu aprendo, por exemplo, eu vou aprender o negócio da bolinha, do compartilhamento que eles estão falando aí. E aí eu fico sabendo, porque eu não sei de tudo. Mas quando eu sei, eu distribuo conhecimento. Porque, cara, nós não conseguimos estar em todos os condomínios ao mesmo tempo. Não dá. Então, transformar a vida do outro, do síndico, seja ele profissional, no início de carreira, no final e tudo mais, ou do síndico morador, é o objetivo de deixar o mercado um pouquinho melhor. Hoje a gente foi num condomínio, eu e a Adriana, para concorrer nesse condomínio, tá? E o João. Conhecem o Juan? Todo mundo tem o seu João, né? Você não falou todo mundo tem o João. Boa noite. Então, e aí a gente estava lá e ela falou assim, não, eu queria muito concorrer, eu já fiz o abaixo-assinado, fui eu que fiquei à frente, fui eu que fiz e tal, mas o pessoal que é um síndico profissional, vocês vão estar muito mais à frente do que eu, que sou síndica moradora, eu sei que eu vou perder. Eu falei, não, você não vai perder. Você quer ser síndica moradora? Você já descobriu o que estava de errado? Eu queria muito.
Falei, então você vai lá e você vai se candidatar. E eu não vou concorrer com você. A Admix Services não vai concorrer com você. A Admix Services vai te ajudar. Ela falou, mas como assim? Eu falei, assim, você entra e eu vou te ajudar. Karina, como é que eu faço uma previsão orçamentária? Eu vou te ensinar. Karina, como é que eu faço não sei o quê? Tá aqui, eu vou te falar, vou te dar os primeiros passos, eu vou te guiar. Enquanto isso, lógico, você precisa fazer um cursinho, você precisa aprimorar? Precisa. Mas a gente sabe que do momento que ela for eleita até ela aprender e tiver feito seu cursinho, é muita bomba que vai cair nas costas dela que ela vai precisar de ajuda. E aí eu falei para ela, cara, eu tô ali, precisar, me liga, me escreve, eu respondo, eu vou te orientando, se precisar que eu vá visitar alguma coisa, eu vou. Então, falei para ela, eu vou. Eu não garanto que eu vá no horário comercial, mas eu vou e tudo mais. Então, assim, o objetivo é ajudar, é compartilhar, é trocar experiência. Hoje a gente tem condomínio que a gente fala, nossa, não dá mais, e aí a gente pega mais um e vai arrumando, e a gente vai, uma tem crise, a outra fala, eu não aguento mais esse condomínio, pelo amor de Deus, eu vou mandar aquele povo para aquele lugar. Aí a outra fala, não, calma, não é assim. Pô, eu tive uma reunião, a gente tá falando de implantação, eu tive uma reunião de regulamento interno ontem, tá? Reunião de conselho de regulamento interno. Regulamento interno com 19 páginas. Ok? Normal, certo? A gente tem convenção de 30. Regulamento interno pequeno. Vamos analisar item a item? Vamos. Eu não consegui chegar no item 10 em 4 horas. Em 4 horas, com conselho, com 4 pessoas. Porque até o item de os portões de entrada de pedestres e visitantes permanecerão fechados, ponto. Vieram retrucar, que eu tinha que escrever. Eu falo, gente, não, calma, tem o Código Civil, ele tá ali, ó. Tá ali, entendeu? Isso aqui é para traçar, é para nortear. Mas escrever pro cara que, olha, se o portão apresentar defeito, se alguém precisar retirar uma encomenda maior, ele poderá ser aberto. São pormenores que não tem que estar ali. Então, assim, é o bom senso. É o bom senso quem vai determinar. Não vende. Se vendesse, eu comprava. Comprava bem. Karina, deixa eu te fazer uma pergunta para você e para Adriana. Mano. Eu e o Juan, a gente quando começou o escritório, a gente começou o escritório atendendo condôminos. A gente não trabalhava inicialmente com condomínios. E a gente começou atendendo condôminos. Isso aí já tem um tempinho, né? Isso aí a gente começou atendendo condôminos em imóveis que foram entregues em atraso. Né? Tá. A gente teve uma sequência muito grande ali, 2010, 11, 12, onde vários imóveis no estado, principalmente no estado de São Paulo, foram entregues com muito atraso. Alguns, 2, 3, eu tenho casos aqui de 4 anos de atraso. Tá? Então, eu queria te fazer uma pergunta rápida e simples. Você já pegou ou alguém de algum síndico esse bom humor das pessoas na hora de receber a chave, esse clima gostoso, como deve ser, 4 anos de atraso? E peguei mais. Você tá vendo Você tá vendo essa moça aí na telinha de cima? Eu não sei se ela tá em cima ou se ela tá embaixo de você. Meu Deus! Então, ela é minha sócia, né? Então, ela tem um prédio, um apartamento que ela comprou. Há quantos anos atrás? 2010 eu comprei, tá? Tá lá, até hoje. Até hoje eles não entregaram. E aí, toda vez que eu falo, você tem que fazer isso, isso e isso, Adriana. Vai lá e faz isso, isso e isso. Aí ela fala, não, eu vou fazer. Você vai ver que ela tá brava, ela fala que ela vai fazer. No dia seguinte, eu falo, você fez? Ah, quer saber? Não vou me meter com isso. Eu já trato do condomínio dos outros, deixa que meu marido resolve. É que lá tem uma associação, né? Lá tem uma associação, tem uma pessoa encabeçando tudo. Nós pagamos o condomínio.
nós pagamos vigia noturno, né? Vigia 24 horas. Então, assim, o prédio está lá, só falta a parte do acabamento. Já vieram dois investidores que no meio saíram. Então, ai, gente, é uma dor de cabeça. Sabe aquela coisa que você... Eu sei, eu conheço essa dor de cabeça. Eu tive... Pergunta se ela acionou o jurídico. Pergunta se ela fez essa bênção da vida dela. Óbvio que eu não fiz isso, né? Adriana, vamos conversar depois, vamos conversar. Claro, com certeza. Vamos conversar. Tá falando com a pessoa certa, viu, Adriana? Eu pago o seu almoço se você conseguir. Porque faz anos. Eu vejo o marido deve estar aí assistindo, acho, não sei, viu? Vai para você também. Vamos conversar. Porque, na verdade, o Juan tá aí, não me deixa mentir sozinho. A gente iniciou o trabalho, na verdade, quando nós dois nos iniciamos o nosso escritório, a gente começou trabalhando com obras em atraso. Aí, a partir daí, né, eu já tenho uma história bem ligada com os imóveis, mas aí, a partir daí, a gente começou a introduzir um pouco mais essa relação com os condomínios, que desagou em todo esse momento que a ZDL está vivendo. Então, todos os momentos, desde o momento da implantação, desde o momento da compra e venda, entrega com atraso, e agora condomínio, obra, reforma, e a mesma coisa, tá, Karina? Casa de ferreiro, espeto de pau. O meu apartamento, eu comprei novo, fiz tudo o que tinha que fazer, envidracei a sacada, tive problema com o meu síndico. É sempre igual. Não pensa que a gente sabe. Fala para mim só que você não falou para ele assim, eu sou advogado, você sabia? Fala para mim que você não falou isso. Jamais. Você já viu aquele... Depois sai daqui, vai ver aquele videozinho do Cortella que diz, sabe com quem você está falando? Aquilo é um aprendizado na nossa vida, que ele faz toda uma análise e fala, como é que ele fala? Você é o vice-treco do subtroço. Porque ele vai explicando exatamente o que é um ser humano. E essa frase tão idiota e tão babaca que as pessoas falam, você sabe com quem você está falando, ele tem a melhor resposta que eu já vi para isso. Cara, eu não vi a resposta dele, mas eu te falo a minha. Você quer que eu te fale a minha? Claro. Eu estendo a mão e falo, não sei, se apresentem para mim, porque eu sou a Karina Napp. Fala. Boa. Sei quem eu sou, né? Boa. Eu acho que essa história de trabalhar, a gente tem trabalhado com alguns condomínios, e eu e o Juan escreveu um texto recentemente também, o que a gente aprendeu com o boom imobiliário da década passada. E eu e ele, a gente já prevê, porque a construção civil, os juros baixos e construção civil, e ficam novos condomínios vindo, novos condomínios subindo, né? Sim. Essa demanda tão grande por condomínios deve trazer não só trabalho para a gente, como deve também trazer muitos problemas com relação a implantações de obras de condomínios com atraso, e isso já dificulta bastante, porque ele é um momento onde ele pode ser muito feliz, de acordo com as situações. Eu tive clientes que não fizeram reforma, que dormiram no cimento, porque não pagar, não tinham para onde dormir. Então, o momento é delicado, porque a implantação do condomínio é fundamental para a gente entender como vai funcionar, como a Jailma falou agora há pouco, esse organismo vivo, né? O condomínio, ele é uma fonte inesgotável para a gente. Todo dia eu aprendo. Onde eu realmente me apaixonei pelo condomínio foi aí. Todo dia eu aprendo. Todo dia tem algo. Verdade. Porque o condomínio, na verdade, nada mais é do que a reunião de seres humanos. E quando a gente fala de ser humano, sempre tem gente, sempre tem alguma ideia, sempre tem alguém que quer ser exceção, sempre tem esperto, sempre tem que ter alguém que se dá bem, alguém que se dá mal, sempre tem alguma coisa. Então é fundamental que a gente entenda um pouquinho. Essa live ela é justamente para isso, para a gente chamar a atenção para um momento que talvez hoje a gente não esteja percebendo, mas que daqui a 1, 2 anos, quando as construções
começarem a ficar prontas, nós vamos ser chamados, sim, novamente, para novas implantações de condomínio. Então, é fundamental a gente entender como funciona, desde a parte de retirar J, desde a parte de entrega de chave, de convenção de condomínio, de cotas de condomínio ainda em nome da construtora, e muitas convenções trazem a isenção dessas cotas, prejudicando os condôminos. Sim. Então, a gente tem muito detalhe, muita coisa aí que a gente não consegue esmiuçar numa live, mas a gente consegue mostrar para as pessoas a importância desse momento. Antes a gente tinha 5 SINs, né? 5 é muito até. Com certeza. Que toda construtora, administradora, isso depois de serem os donos das próprias, tá? Que viravam síndicos. Mas que toda construtora, incorporadora, colocava como síndico para implantação, né? Então a gente sempre sabia quem ia fazer a implantação. Não, você falava, ou é o Zé, ou é o João, ou é o Manuel, ou é a Maria, ou é a Joaquim. Não tem jeito. Hoje a gente pegou 2 condomínios aí de implantação de um desses, João ou José, né? Apareceram. Um deles com 6 meses de casa, tá? O cara foi destituído com 6 meses de casa. Por má administração. Eu fico pensando, ver que teve não sei quantos mil e não sei. Como não era no passado. Como não era há 25 anos atrás, entendeu? Eu tô há 12 no mercado, então ele há 25 deve ter coisa pra caramba. Mas eu vejo hoje e penso, cara, amanhã vai melhorar. O cara da construção, cara, você agradar gregos e troianos, porque você agrada gregos e troianos em 170 unidades. Sim. Entendeu? Então dá para você, pô, ó, eu tenho que abrir 50 chamados de área comum, eu vou abrir os 50 chamados, só que antes eu vou dar uma ligadinha na construtora e vou falar, olha, filhão, eu tô com esse problema. Então, essa parte de troca, primeiro, essa coisa das figurinhas carimbadas que ficam, isso é natural do mercado, é algo que eu também passei por isso, até mesmo quando resolvi começar a advogar. Eu já tenho uns aninhos aí, eu já estou advogando há 17 anos. Então, eu já estou há um tempo suficiente para entender que o mercado, naturalmente, ele é assim. Primeiro, ele fecha naqueles mesmos. Depois, os mesmos, eles começam naturalmente a ficarem defasados. Não conseguem entregar aquilo que precisam entregar. E aí, o próprio mercado vai limando e os novos vão vindo, ou pessoas que se mantêm atualizadas. Porque a questão aqui não é ser novo ou velho. A questão aqui é ter a prática mais nova e a prática mais antiga. Aproveitar as gestões de tecnologia que podem facilitar a gente para evitar prejuízo, para evitar déficit, para evitar desvio, né? Porque a profissão, infelizmente, eu ainda quero falar, não hoje, evidentemente, mas eu ainda vou criar algum conteúdo e temas sobre corrupção em condomínio. Eu acho isso muito importante e a gente passa por isso até hoje no dia. Então, é fundamental que nós toquemos nos pontos realmente nevrálgicos do condomínio. Isso está trazendo de ser as mesmas pessoas que fazem as implantações. Elas ficam 6 meses, são indicadas pelas próprias construtoras, quem fazem a implantação ali do condomínio, a convenção do condomínio. Muitas vezes, a convenção do condomínio prevê a isenção das taxas condominiais ou aquilo que você, quando começou a falar, Karine e Adriana, vocês começaram a falar sobre imóveis nos quais, a partir de quando começar a cobrar a taxa condominial do condômino, né? No que o contrato de compra e venda, o contrato prevê que ele, a partir da assinatura, já é responsável. Mas a Karina, como bem lembrou e deu uma baita de uma aula aqui, a jurisprudência já determinou que a partir do recebimento da chave,
Mas aí o que a gente tem? Nós temos síndicos vinculados à construtora que, infelizmente, vão cobrar a parte do condômino. Você sabe o que acontece? Eu já tive isso acontecendo comigo. Normalmente eu pego esses clientes, eles chegam para a gente, e quando eles chegam para a gente, eu coloco na mesa e o condomínio acaba arcando com os meus honorários. Sim, claro. E a hora que o condomínio arca com os meus honorários, se eu estiver defendendo o devedor, aquela atitude do síndico de defender quem o colocou lá criou um ônus para o próprio condomínio. Entendeu? Com certeza. Isso é fundamental que a gente... Posso fazer uma pergunta? Se eu souber, sim. Não, é que eu quero te perguntar, porque é uma dúvida que aparece muito pra gente, principalmente nas perguntas de um portal aí de síndicos que eu respondo. E eu respondo sempre a mesma coisa, mas eu quero deixar aqui registrada, porque muita gente vai ver isso aqui que vai ficar gravado no Insta da ZDL, e aí já fica pra galera saber. Implantei um condomínio e nele tem na convenção que a administradora inicial ou o síndico inicial vão ficar por 2 anos e ponto. Você não pode mudar nem se você mudar a convenção com 2/3. Isso vale, doutor Clodoaldo? O tom da sua pergunta já diz, né? O tom da sua pergunta já diz o absurdo que a gente está cometendo com o condomínio, né? Na verdade, a construção civil também precisa passar por isso, né? Porque, no final das contas, o condomínio, ele faz a construtora, a incorporadora, na verdade, ela faz aquela entrega juntamente com a convenção. Se eu tenho que criar algo, quando eu tenho que criar algo, eu crio aquilo que me beneficia, né? Então, eu me protejo e protejo quem poderia me atacar. Sim. É isso que é isso que é feito. Ela pensa da seguinte forma: eu me protejo e protejo a quem pode me atacar. Então, a partir daí, é evidente que existe... Você, a partir do momento que recebeu a convenção, se você me perguntar qual é o melhor momento para mudar uma convenção de condomínio, eu te falo, no primeiro dia que você recebeu. O difícil é conseguir o quórum, porque normalmente o número... Exato. O difícil é conseguir o quórum, porque normalmente a maior parte das unidades estão ainda em nome da construtora. Sim. Exatamente. Ou exatamente da isso construtora. Que a gente passa. Ou nós temos algo aqui que aconteceu muito em Santos, em São Paulo, construtoras que entregavam imóveis com muito atraso, aí eles criavam um baita de um show para a implementação do síndico. Criavam um show enorme. E esse show enorme, com vinho, com coquetel, com banda, com absolutamente tudo que podia. Exato. Fogos de artifício, em Santos era básico. Então, né? a senhora tal ganhava o micro-ondas, o senhor tal ganhava a geladeira. Isso tudo era para mudar a imagem da construtora e, evidentemente, quando o síndico pudesse propor qualquer tipo de alteração de convenção para proteger os interesses do condomínio, ele não tinha a votação da maior parte. Ele não tinha aceitação da maior parte. Porque as pessoas, elas têm a visão dos últimos atos. Né? Sim. É natural da nossa memória. Né? É natural da nossa memória isso. Quando a gente tem que cometer algo ruim, algo mal, né? A gente comete de uma vez. Se a gente precisa fazer o bem, a gente faz o bem paulatinamente. Então, eles atrasavam durante anos, muitas vezes, e aí, de repente, criavam um baita de um show, davam prêmio, entregavam camiseta, sorteava viagem para Venezuela, para Argentina, para Bolívia, para Cancún, para qualquer lugar que eles queriam levar a pessoa. De navio. Um condômino, e aquilo alterava a imagem. Aí o síndico, que acabou de entrar, muitas vezes ele acaba de entrar quando ele é eleito e não só indicado pela construtora, ele quer promover as alterações necessárias, porque alguém te entrega, você está assim. Quando alguém te entrega, você está algemado. Muitas vezes, quando o síndico bom está entrando num condomínio, ele entra algemado.
Então, ele precisa tirar as algemas e propor isso para os condôminos. Só que propor a alteração e dizer que você é obrigado a ficar com uma construtora, com uma administradora, ou até mesmo com um síndico. Ou eu tive recentemente isso. Eu tive um condomínio que chegou para mim e falou: eu gostaria de trabalhar com vocês, Clodoaldo, mas eu estou vinculado obrigatoriamente com este escritório de advocacia. Tenho vários prédios, vários, não só, não, tá? Que no contrato da administração, eu imagino, né, XPTO, administradora, não interessa, tá lá que obrigatoriamente o jurídico deve ser o da administradora. Para tudo. Para tudo, principalmente para cobrança de inadimplente. Aí você fala, mas peraí, são duas coisas. Eu não chamo o cara de bomba para fazer a manutenção do elevador. Claro. Por que eu vou chamar o cara de administração para fazer o jurídico? Além disso, né, Karina, o meu pai, ele me ensinou uma Exatamente. frase. Ele falava assim: filho, não vá ao cabeleireiro perguntar se você precisa cortar o cabelo, tá? Então, não bote a raposa para tomar conta do galinheiro, entendeu? Não faça isso. Não entre nesse jogo. Porque o que parece barato a princípio, porque oferecem-se descontos e isso e aquilo, no final das contas acaba sendo muito mais caro. Tá? Não, e outra, é cobrado à parte, tá? Claro. É cobrado à parte. Então você paga, você paga 4 pau pela administradora, aí vem lá no balancete, 4 pau, taxa de administração. Sim. 2 pau, taxa de jurídico. Não sei quantos de extra, não sei quanto de extra. Aí você fala, bicho, como assim? Eles fazem. Qual é a saída para isso, tá? Todo contrato precisa ter uma cláusula de saída, uma porta de saída. Tá? Não existe nada que vincule você a uma obrigatoriedade. Tudo que é livremente pactuado, né? Se a gente pode casar e separar, gente, é só pensar, se a gente pode casar e separar, enquanto estivermos vinculados e os interesses ok, tudo bem. A partir do momento que uma das duas partes, seja em que âmbito for, seja no âmbito condominial, seja em qualquer outro âmbito da nossa vida, né? Então, isso é muito importante que todo mundo saiba. Não existe vinculação. O que pode existir é uma cláusula que estipule uma multa indenizatória. Sim. Aí, estipulando uma multa indenizatória, aí você muda o objeto. Aí você pode discutir se aquela cláusula é válida ou não, se aquele valor ele é compatível ou não. Mas eu jamais posso vincular, tá? Primeiro, porque é uma venda casada. Segundo, que isso não dá produtividade nenhuma para o condomínio. Eu peguei aqui condomínios já no escritório que tem inadimplência altíssima e a gente... Bom, eu tenho síndicos aqui que dizem para mim, Clodoaldo, eu não sei o que acontece. Eu dou ordem, entra com ação, entra com ação, entra com ação. Vai. E não vai. E não vai. Procuração. E não vai. Eu assinei uma procuração em janeiro, que agora em março eu fui descobrir que não foi nada, não fizeram nada. Exato. E aí, como que tá? Como que tá? Ai, peraí. Não, é terrível. Porque você perde o grande interesse, né? E quando você perde o interesse, a gente sempre tem que entender qual é o interesse daquele profissional por trás. Nós, no Brasil, temos o péssimo hábito de que ganhar dinheiro é ruim, de que trabalhar e ganhar dinheiro honestamente não é legal. Então, a gente quer o mais barato. A gente quer o bom, o bonito e o barato. Isso não cola. Isso não cola. O que cola é profissionalismo. O que cola é, olha, você vai me entregar porque eu tenho um interesse. Eu tenho o interesse de te entregar o resultado e compartilhar esse resultado com você. É fundamental que a gente comece a mudar essa cultura. Aproveitar que, nesse momento, todos nós aqui, nós 4 e mais um grande universo condominial, a gente está em evidência. A pandemia, ela trouxe algumas coisas muito ruins, mas a pandemia trouxe coisas muito boas.
Uma das coisas muito boas é que a área condominial nunca esteve tão em voga. A área condominial a gente nunca teve tanto holofote. Então, se a gente porque a gente nunca teve tanto trabalho. Também, exato. Também. E como a gente... E tanto cabelo branco a mais. E como a gente nunca teve tanto holofote, eu acho fundamental, nós que tentamos melhorar essa gestão de condomínio, que a gente mude esse discurso. Que a gente não compactue com é assim mesmo, está vinculado. Né? Esse conhecimento é nosso. Então, a gente precisa multiplicar esse conhecimento. Não existe obrigatoriedade. Expandir isso. Mas expandir, vou voltar à pergunta para você responder para as pessoas de forma direta, tá? Por favor. Que é o que eu tento responder para todo mundo. Tem uma administradora, porque o síndico na convenção, você chama um quarto, destitui e passar bem. Né? Seja ele o quórum que tiver na Assembleia. Maioria simples, 50%, 2/3, enfim. O que tiver lá na convenção, você consegue seguir e tirar o cabra de lá, se vocês quiserem. Agora, e a administradora que está lá, que é obrigatório, e no contrato assinado está lá que é obrigatório ficar os 2 anos e multa pró rata? Não existe. É por isso que eu falei isso. Não existe obrigatoriedade. Agora, de duas uma. Se não tem cláusula de saída, a oportunidade é de entrar no judiciário. Tá? Entre-se no judiciário justamente para pleitear a rescisão do contrato. Tá? É fundamental que a gente entenda isso. Tá? Não existe obrigatoriedade com ninguém. E se não existe obrigatoriedade, ela não tem, como o Juan está escrevendo agora, ela não tem valor jurídico. Se ela não tem valor jurídico, eu não posso. Agora, que fique claro, quem determina esse valor jurídico, essa nulidade, tá, é o judiciário. Não sou eu que simplesmente vou olhar e vou falar isso aqui não tem valor, então eu vou fazer, porque depois eu acabo sofrendo uma ação indenizatória. Então, é fundamental que, sabendo dessa nulidade, sabendo que ela não tem oportunidade de saída, a gente busca o judiciário para romper, para rescindir esse contrato, e aí a gente vai decidir se existe ou não multa de indenizatória para isso. Tá? Não é obrigatório. Muito obrigada, doutor Clodoaldo. Muito bom. Melhor resposta do dia. Eu preciso dizer que... Agora você já pode responder de outra forma no portal. Administradora e tá ótimo. Eu não tenho a paciência do Clodoaldo no portal, entendeu? Eu tive que desenvolver. Eu não tinha, tá? Mas eu tive que desenvolver isso, porque ser advogado é mais ou menos... Você falou do número de ligações e do número de WhatsApp. Aqui também é assim. Então, quando a gente recebe aqui, a gente precisa, evidentemente, saber contornar. Porque todo mundo... Não, mas aí que tá. Eu gasto a minha paciência com os meus condôminos, entendeu? Claro. Na hora de eu tirar a dúvida de coleguinha, eu simplesmente respondo, filho, vai lá e tira. Todo mundo vem aqui todo mundo que chega pra gente, já chega esperando uma resposta. Tá? Principalmente porque, hoje em dia, com o Google, as pessoas, elas procuram e elas param na interpretação que elas querem. Que lhes convém. Exatamente. Elas param na interpretação que elas querem. Então, todo mundo aqui já vem com um certo ideal. Tá? Então, existindo esse certo ideal, é fundamental que eu tenha, como a própria Ana colocou, essa certa didática de falar, calma, vamos entender. Você tem o teu ângulo de razão. Agora, vamos entender o outro lado. Você tem outro ângulo de razão. E aí a gente consegue colocar os dois interesses em jogo e falar, ó, eu acho que você está indo um pouco além, eu acho que aqui merece um pouco mais de atenção, não posso obrigar. Né? E quem coloca essa cláusula já sabe, conta com a ignorância. Quem coloca uma cláusula dessa já conta com a ignorância da parte contrária. Sim. Tá? Porque ela é nula. Sendo nula, eu já coloco. Né? É mais ou menos como aquela história que a gente vê nos estacionamentos de shopping, naqueles locais, onde dizem, você vai me pagar para eu tomar conta do seu carro. Mas se alguma coisa acontecer, a responsabilidade não é minha.
Como assim? Tô pagando pelo quê, então? Né? É mais ou menos isso, entendeu? Eu já conto. Para que existe essa cláusula? Uhum. Por que os caras colocam isso? Eles colocam isso justamente contando com boa parte da ignorância alheia. Por quê? Porque vai diminuir o número de pedidos e de reclamações. Boa parte das pessoas que desconhecem as questões jurídicas, elas já vão ler ali e vão falar, não posso, então eu estou vinculado. É por isso que existe esse tipo de cláusula em condomínio. Porque, na verdade, já se conta muitas vezes com o não profissionalismo do síndico, que não tem o conhecimento, né? Que não ou tem com a parceria, né, desse síndico que assinou este contrato. A gente prefere acreditar amigo, que vamos seja abrir um jogo e falar da bendita da corrupção. Não! E Papai Noel. Tá? Eu prefiro acreditar que conte-se com a ignorância. Porque nesse momento, se eu for contar com a corrupção, que é um tema importantíssimo que nós vamos tratar, aí a gente acaba indo para um outro lado. Então, para a tua pergunta, eu prefiro, nesse momento, trabalhar essa questão de ignorância. Porque a corrupção, ela merece um outro encontro nosso, ela merece um outro momento, para que a gente consiga elencar várias situações onde a gente pode pegar essa corrupção e, principalmente, diminuir, não incentivar. Tá? Porque sim! Nós, na nossa omissão, a gente diminui. Na nossa omissão, a gente aumenta o grau de corrupção. Gente, por isso que qualquer dia desses eu vou perder o meu réu primário, ou eu vou perder a virgindade processual, porque eu pego cada coleguinha fazendo cada absurdo por aí e eu exponho mesmo, porque eu não tenho medo de me expor, entendeu? Eu faço certo. Cada pasta analisada, né, cara? Cara, eu vou te falar, eu peguei um condomínio faz o quê? 2 meses, Adriana? 1 mês e meio? E eu sou chata, mas eu sou muito chata. E aí, eu, Adriana, a Vanilda, pegamos as pastas dos últimos 6 meses desse condomínio, que é implantação, vamos analisar. Cara, eu sou chata no nível de olhar a conta de luz, que no começo não tem CNPJ, para quem não sabe. Então, vem ou no nome da administradora ou da construtora, até aí ok, normal, padrão. E aí, eu vou olhar se o número que está lá é o número do medidor que eu tenho no condomínio. Eu sou chata nesse nível. Bom, o meu relatório de 6 meses de pasta, que a Adriana ajudou a fazer tudo, muito mais do que eu, né? Porque a contadora é ela, eu meto a pau, mas é ela que é a contadora. Eu sou a jornalista. Meu relatório deram 4 páginas e meia de Word, letra 12, sem espaçamento duplo, entendeu? De coisa errada. Aí, né? Ela foi pesada, viu? Nossa. E aí, eu tenho que virar pro coleguinha e falar, filhão, tá errado nisso, nisso, nisso. E aí, quando ele me responde, eu vou devolver o dinheirinho. Eu falo, tá bom, em 48 horas. Ah, mas eu não tenho, eu gastei. Aí eu respondo, problema seu, coleguinha. Isso acontece, né? E muito. Meninas, eu queria agradecer infelizmente, muito a presença de vocês e por me aguentarem aqui falando por tanto tempo, tá? Queria muito agradecer. Eu que agradeço. Eu falo demais, gente. Desculpa. Formada em comunicação social. Não foi, olha, mas foi tão bom que, olha, deu quase 1h30 e foi maravilhoso. A gente nem viu o tempo passar. Mas a próxima, antes de sair, vamos deixar aqui prometido. Buzolete, a próxima é sua, Buzolete. Vamos deixar prometido isso aqui? Vamos esperar ele responder. Vou pressionar ele a responder. Entendeu? Porque eu quero assistir essa live. Amanhã você me passa o contato dele, que eu vou falar com ele, viu, Karina? Pode deixar. Não, depois ele briga comigo que eu passei, então ele tem que deixar. Um beijo, muito, muito, muito obrigada para quem nos assistiu. Tá bom. Muito obrigada a vocês por terem convidado a gente. Olha, eu falo mesmo, ele fala, ele é pior que eu. Eu me inspiro nele porque ele é pior que eu, entendeu? Então eu aposto em vocês e aposto em mim.
Sempre, sempre, sempre. Teve um bom professor, né? Ai, Bom, gente, obrigada. Aí, ó, posso passar o telefone, viu? Aí, ó. Karina, Adriana, O obrigada. que é uma live? O que é uma live? Olha, Rapaz? obrigada, Olha só. Papelote. Foi pressionado ele me conhece, à ele me distância, né? Gente, obrigada. Karina, obrigada por você ter aceitado o convite da ZDL, Adriana, a Vanilda, que não pôde estar presente virtualmente com a gente. Foi ótimo. Obrigada por vocês terem respondido as questões que a gente hoje teve o cuidado de escolher, né, Clodoaldo? Que foram muitas realmente, mas a gente quis encurtar um pouquinho para o Clodoaldo também poder entrar e dar essa palhinha que foi maravilhosa. Muito obrigada. Vanilda, eu queria te deixar um beijo, Vanilda. Só um minutinho antes, eu queria deixar um beijo para a Vanilda, tá? Porque ela responde todos os textos que eu escrevo. Eu falo, essa mulher lê tudo que eu escrevo. Eu acho Todas lemos. Para mim, eu torço, eu fico ali, ó. Vanilda, essa eu escrevi para você. Ó, todas lemos. É que a Vanilda tem a função de responder, entendeu? Ela tem então, a função, né? Cada qual no seu quadrado, né, rapaz? Ela é advogada, Karina. Ela é advogada. Tem um raciocínio. Isso aí. Eu? Não, só foram 3 anos de direito. O resto eu não concluí, não. Tem um raciocínio muito rápido. Gente, muito obrigado. Tá? Um beijo, obrigada para todos. Um beijo para o nosso João, obrigada, que é o Dr. gente. Juan Zabaleg. Um beijo A todos. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Obrigada. Gratidão. Boa noite.